Então, o ideal é sempre que vocês tenham tempo, né, de assistir antes. Eu sei que esse assunto de fotossíntese ficou muito grande lá, né, as 3 partes, mas ajuda muito, né, quem tem assistido antes para a gente poder discutir aqui, tá? Então, vamos começar aqui a fazer a revisão, tá? Então, fotossíntese, eu coloquei lá, principalmente na parte ecológica, né, eu coloco alguns dados experimentais, e como é que aquilo lá é obtido, né? Eu comentei um pouco sobre o uso desse equipamento. Então, normalmente, se tem equipamentos que medem fotossíntese diretamente, como o que está sendo mostrado aqui na foto, esse equipamento aqui se chama analisador de gases no infravermelho, tá? Então, vocês veem que tem uma câmara aqui na ponta, em que se coloca a folha dentro desse local, e daí se mede, através de infravermelho, a quantidade de gás carbônico, tá? De CO2, e de água também, tá? São 2 gases que absorvem luz no infravermelho. É tanto que são gases de efeito estufa, né? Porque quanto mais vapor d'água e CO2 na atmosfera, maior o aumento da temperatura, exatamente porque eles absorvem raios infravermelhos. Então, o princípio de funcionamento desse equipamento é esse, que está mostrado aqui nesse esquema que tem lá no livro, num dos livros de fisiologia vegetal que eu recomendei para a nossa disciplina, que é um livro do professor Kerbauer, da USP. Tá? Então, aqui a gente vê como é que funciona, tá? Tá o desenho aqui da câmara em que a folha é colocada, e daí uma amostra do ar que está ali em volta da planta passa por essa câmara, e ao mesmo tempo uma quantidade de referência é medida antes e após a passagem do ar. Então, a quantidade de água, do vapor de água que vai passando ali é medida por um sensor, e também tem sensores para medição do CO2, tá, que está passando ali. E aí se compara tanto a quantidade de água antes e após a passagem. Normalmente a quantidade de água vai aumentando, né? Por que vai aumentando? Porque a planta vai transpirando, e aí pela diferença se consegue medir a taxa de transpiração, e a quantidade de CO2 vai diminuindo. Por que vai diminuindo? Porque vai sendo utilizado pela fotossíntese. Então, a diferença do CO2 inicial de referência menos o CO2 final é o que a planta absorveu. E aí a gente pode utilizar nessa fórmula aqui, tá? Isso daí que está sendo medido não é a parte bioquímica da fotossíntese, que eu mostrei lá, né? Eu coloquei lá como reações luminosas e reações de carboxilação da fotossíntese. O que esse equipamento aí mede é a fotossíntese líquida, que é esse valor de FL aqui, que significa fotossíntese bruta, aí sim, medindo a parte bioquímica da fotossíntese, só que menos taxa de respiração, porque quanto mais uma célula respirar, mais ela vai liberar CO2 na atmosfera, ao invés de absorver, e menos também, está somado aqui 2 valores que contribuem negativamente, a fotorrespiração. Né? O que é a fotorrespiração? Eu explico lá também na parte bioquímica. É a produção de CO2 durante a fotossíntese. Basicamente, quando a rubisco faz reação de oxigenase ao invés de carboxilase, aí as plantas acabam perdendo parte do CO2 para poder manter o restante. Né? É uma perda de 25% do CO2 que seria totalmente perdido quando a rubisco faz reação de oxigenase, mas como esse CO2 é liberado na atmosfera, então isso contribui negativamente. Tá? Então, esse equipamento, ele mede assimilação líquida de CO2 ou fotossíntese líquida, tá? Ele tem muitas aplicações práticas, mas eu vou mostrar que ele tem também suas limitações. A primeira delas é que essa medição que é feita, aliás, a primeira limitação, é que essa medição ela é feita instantaneamente. Pode ser bastante útil dependendo do tipo de experimento que você quer fazer. Tá? Você está fazendo ali uma medição, quer saber, nesse exato momento, qual que é a taxa de da fotossíntese líquida da minha planta. Aí eu faço a medição naquela hora. Mas lembre, a fotossíntese varia ao longo do dia,
inclusive à noite não existe fotossíntese, mas as folhas continuam transpirando. Então, se esse equipamento aqui for utilizado à noite, sem nenhuma luz artificial, a gente vai ter uma... E aí eu passo aqui o ar de referência em relação ao que está saindo da planta. Então, a tendência está saindo mais CO2 do que o que está entrando, porque a planta está respirando, tá? Então, é uma medição instantânea. Se a gente quer fazer, às vezes, uma medição a longo prazo, por exemplo, eu quero saber durante uma semana, durante um mês, qual que foi a taxa de fotossíntese, ou taxa de fotossíntese líquida. Aí você pode fazer pesagem, tá? Você pode calcular a biomassa produzida pela planta, né, a quantidade de massa seca total produzida, a quantidade de massa produzida pelas raízes, tá? Tem várias características que podem ser medidas. Né? Se você, por exemplo, faz um experimento em casa de vegetação, você tem a produção total de massa seca dessa planta. E como é que você faz massa seca da planta em casa de vegetação? Faz o cultivo da planta lá, após algum tempo, você retira essa planta, é uma amostra destrutiva, né? Retira a planta do vaso, lava tudo direitinho, porque se tiver partes de solo ali junto com a raiz, isso vai dar diferença quando fizer a pesagem, leva para secar em estufa, e aí o aumento do peso seco da planta vai ser proporcional à fotossíntese. É claro que, como a gente viu lá em nutrição mineral, outros elementos minerais, além do carbono, principalmente quando a gente pega o uso em maiores quantidades, também o oxigênio contribui muito para a massa seca. O oxigênio, em boa parte, vem da água, mas a maior parte, digamos assim, uma proporção direta que a gente pode fazer é que quanto mais biomassa a planta tem, mais ela fez fotossíntese. E aí, nesse caso, a gente tem uma medida de longo prazo, tá? Se eu quero uma medição instantânea, aí eu faço uma medição com o analisador de gases no infravermelho. Bom, e com relação às medições instantâneas, a gente tem algumas medidas muito interessantes que estão relacionadas à adaptação da planta a ambientes. Uma delas, como está mostrado aqui à direita, é eficiência no uso da água, tá? Não é Estados Unidos da América, é eficiência no uso da água, da sigla em português, né, que significa, basicamente, tá? É a quantidade de CO2 que foi absorvido dividido pela quantidade de água que foi transpirada. Tá? Aqui está sendo mostrado em micromol de moléculas por, por metro quadrado por segundo, ou seja, quantidade de moléculas por área foliar por tempo. E aí eu tenho uma medição instantânea que é feita com o analisador de gases no infravermelho. Por que isso é interessante, tá? Porque a gente tem uma ideia da eficiência que a planta tem em determinados ambientes. Por exemplo, quando eu comparo plantas com fotossíntese do tipo C3, C4 e MAC, eu vejo que tem variações. As plantas C3, elas tendem a ser menos eficientes no uso da água. Por quê? Porque elas precisam abrir mais os estômatos para absorver CO2. E se elas abrem mais os estômatos, consequentemente, elas acabam transpirando mais. As plantas C4, elas tendem a ser mais eficientes do que as plantas C3. Por que as plantas C4 são mais eficientes? Porque elas possuem o mecanismo de concentração de CO2. Tá? Fazendo a revisão, né, do que eu mostrei lá nas videoaulas. A rubíscula vai estar localizada numa região específica da folha, que são nas células da bainha do feixe vascular. É ali que ocorrem as reações bioquímicas do ciclo de Calvin-Benson. Então, naquele local, como ocorre concentração de CO2, isso significa que a planta ela vai precisar abrir menos os estômatos. E daí ela transpira menos, e quando a gente faz uma medição aqui da eficiência do uso da água, ela tende a ser maior nas plantas C4. Mas isso não é regra, tá? Vocês observem aqui, ó, de 1 a 3 gramas de CO2 por quilograma de água pode ser obtido em plantas C3, de 2 a 5, né? Então, tem plantas C4 que são menos eficientes no uso da água do que plantas C3. Tá? Isso não significa que a fotossíntese é a única responsável pela eficiência no uso da água, né? O tipo de fotossíntese. Tem vários outros fatores, né? A parte fisiológica da planta ela é muito complexa, mas tem uma tendência de que plantas C4 sejam mais eficientes no uso da água do que plantas C3. Essas medições aqui, de gramas de CO2 por quilograma de água,
elas já são uma outra forma de se calcular a eficiência no uso da água, que é aquela que eu falei, que a gente pode fazer em casa de vegetação, tá? Isso aqui qualquer pessoa pode fazer. O analisador de gases no infravermelho, ele é caro, nem todos os laboratórios vão possuir, mas uma estufa para secagem é relativamente barata, né? A gente encontra muitas vezes. Então, se você quiser medir eficiência no uso da água em plantas em casa de vegetação, por exemplo, é mais fácil. Em campo dá até para medir, mas é mais difícil porque o solo é mais difícil você controlar a quantidade de água que está sendo colocada, né? Às vezes chove, às vezes vem água das camadas mais abaixo ou laterais, né? Então atrapalha. Em casa de vegetação, então, daria para fazer, controlar a quantidade de água que vai sendo fornecida e medir a massa seca da planta produzida. Então, daí a gente tem uma eficiência do uso da água, como os dados estão mostrados aqui. E as plantas MAC, elas são as mais eficientes de todas, tá? Você vê aqui de 6 a 30 gramas de CO2 produzidos para cada quilograma de água transpirado. Por que as plantas MAC são tão eficientes? Porque além do mecanismo de concentração de CO2, que elas fazem, né, só que aí com diferença, não é numa região específica da folha, é uma concentração temporal. As plantas abrem os estômagos à noite, então absorvem CO2 à noite, e durante o dia, com os estômagos fechados, esse CO2 é liberado para ser utilizado nas reações de carboxilação da fotossíntese. Como elas abrem estômagos à noite, então elas transpiram muito menos, né, e daí, então, elas são mais eficientes também com relação ao uso da água. Ok? Isso daqui é interessante. Vendo... Só um minutinho, tem um aluno aqui pedindo o link. Deixa eu passar aqui para ele. Ok. Vamos lá, tá? Então, essa medição aqui de fotossíntese instantânea, ela é interessante, inclusive quando a gente mede a longo prazo, né, na eficiência do uso da água. Mas, muitas vezes, medir apenas a fotossíntese não significa muito com relação ao que a gente quer obter. Tá? Então, muitas vezes eu estou interessado, por exemplo, em produção. Né? Muitas vezes é utilizado isso aqui pela agronomia, o pessoal que está querendo medir ali produção de massa seca. Aliás, produção de grãos, produção de sementes, produção de folhas, se for alguma planta hortaliça, por exemplo. Então, não adianta apenas, por exemplo, medir a fotossíntese total, né, fazer o peso total da planta. Então, uma coisa muitas vezes utilizada dentro da fisiologia de plantas é estudo dos índices de colheita. Que significa isso, tá? É a massa seca do órgão que eu tenho interesse, né, o que vai ser consumido. Por exemplo, eu quero saber produtividade total de grãos, então eu peso apenas os grãos daquela planta e divido pela massa seca total da planta. Então, isso daí significa, em outras palavras, quanto da fotossíntese que a planta fez está sendo utilizada na parte de meu interesse, que nesse exemplo que eu estou colocando aqui é grãos. Esses gráficos aqui, eles medem produção de grãos em plantas de trigo ao longo dos anos. Tá? Tu vê aí, desde 1900 até 1980, né? Ou seja, uma média feita durante 80 anos, em que, no gráfico de cima, está sendo mostrado que a massa seca da planta não foi alterada. Tá? Então, tem aqui uma produção constante de massa seca de plantas ao longo de todo esse tempo, só que a produção de grãos foi aumentando com o tempo. Por que essa produção de grãos aumentou? Porque o índice de colheita foi aumentando. Ou seja, ao longo do tempo, o melhoramento genético, ele foi possibilitando que a maior parte das plantas, elas fossem alocando mais biomassa para a produção de grãos do que para o restante das plantas. Por exemplo, para raízes, para novas folhas, né, ou outras estruturas de plantas. Se o interesse aqui, no caso, é apenas produção de grãos, isso é muito interessante, né? É aquela troca que eu comentei muitas vezes lá em relações hídricas. Muitas vezes, para a planta sobreviver, ela precisa
fazer adaptações ao ambiente. Então, às vezes, ela falta água, ela precisa aprofundar raízes, mas quando ela aprofunda raízes, ela deixa de produzir flores e aí, consequentemente, sementes e grãos. Nesse caso aqui, não, é um melhoramento genético artificial, né? É feito de forma. Não é uma seleção natural, é uma seleção artificial, então o objetivo é realmente produtividade. Então, ao longo do tempo, mesmo que não se tenha utilizado isso, os melhoristas foram trabalhando com a seleção para aumento do crescimento ali, tá? Bom, então vamos continuando aqui. Eu comentei bastante, né, tanto que ficou bem longa essa parte, eu nem imaginei que ia ficar tão longo lá nas videoaulas, sobre a parte bioquímica da fotossíntese. Ficou mais alto, aliás, ficou mais longo, porque eu acabo tentando detalhar a explicação lá, né, como se eu tivesse em sala de aula. E aí eu acho que eu acabo falando demais mesmo. Mas a parte. Só um minuto. Bom, mas a parte, então, aqui da fotossíntese, o que é que eu quero mostrar aqui, tá? Que eu comentei sobre as reações luminosas e sobre as reações de carboxilação da fotossíntese, né? Então, a gente tem ali o ciclo de... as reações de transporte de elétron que fazem parte das reações luminosas, que tem como objetivo principal o, a conversão, aliás, da energia luminosa em energia química. Então, o que a gente está vendo aqui é luz entrando para ser convertida, aliás, a energia da luz entrando para ser convertida em energia química na forma de ATP e NADPH. E aí, como o substrato está utilizando NADP+, e ADP mais fosfato inorgânico. Ok? Tudo funcionando bonitinho lá, nas reações, funcionando bonito no interior dos cloroplastos, né, no sistema de membrana lá dos cloroplastos, e daí o ATP e o NADPH são depois utilizados no ciclo de Calvin no ciclo de Calvin-Benson para a entrada do CO2 e conversão deles em açúcares. E outras moléculas, tá? Plantas são autotróficas, então não é apenas açúcares que são produzidos durante o ciclo de Calvin, né? A gente vai ter diversas moléculas orgânicas que eu discuto isso mais em detalhe lá. E como subproduto da fotossíntese, a gente tem a produção de oxigênio, tá? Por que tem produção de oxigênio, ou O2 aqui mostrado na figura? Porque para manter o funcionamento das reações elétricas, das reações luminosas da fotossíntese, tem que sair elétrons, né? São reações redox, que saem elétrons de uma molécula até chegar na molécula final, que no caso aqui é o NADP+, convertendo ele em NADPH. E esses elétrons iniciam a sua saída das moléculas de água. Daí, como subproduto, ocorre a produção de oxigênio. Tá? Isso em situações normais, né? Está tudo funcionando bem, só que em situações de estresse, aí as plantas começam a ter problemas. Por que que plantas têm problemas em situação de estresse? Porque as plantas, elas não são como nós, animais. Tá? Plantas, elas germinam e completam normalmente todo o seu ciclo de vida no mesmo local. Então, tem situações do dia que tem condições ótimas de luz, de água, de temperatura, né? E aí a fotossíntese, ela funciona muito bem. Meio-dia não é problema para a planta adaptada a um ambiente, não, tá? É problema para nós. Então, imagine, se a gente tivesse no sol agora, a gente estaria bastante incomodado. Mas se a planta é adaptada àquele ambiente, e se tem água disponível, se tem nutrientes disponíveis no solo, ela vai conseguir fazer fotossíntese muito bem, tá? Naquela situação. Então, todas essas reações, tanto luminosas quanto reações de carboxilação, elas vão estar funcionando muito bem. Mas, se começa a faltar água, aí o que é que vai acontecer? Tá? Vai começar a diminuir o crescimento das plantas. Lembram, lá em relações hídricas, o que é que eu falei, né? Qual que era o primeiro efeito da falta d'água para plantas, né? Deixa eu só permitir mais aqui uma. Ok.
Lá nas relações hídricas, qual foi o primeiro efeito que eu falei que ocorre quando uma planta quando uma planta está submetida a estresse? Antes de haver um efeito mais forte de fechamento de estômatos, a gente observa, primeiramente, uma diminuição do crescimento. Então, por exemplo, se você vai medindo o crescimento de plantas em casa de vegetação ao longo dos dias, e aí você suspende a irrigação, o primeiro efeito que você vai observar é uma diminuição no crescimento das plantas. Vai com a régua ali medindo todos os dias. Então, logo que a planta começou a sentir falta d'água, se você vai medindo fotossíntese com um analisador de gases no infravermelho, você não vai detectar primeiro uma redução da fotossíntese, você vai detectar primeiro uma redução no crescimento de plantas, tá? Então, você vê aí uma diminuição na altura. Então, e aí, quando diminui a taxa de crescimento, então, o que é que você vai observar? Aliás, quando diminui o crescimento, o que é que vai acontecer com as plantas? Vai diminuir a parte de exportação, tá? Então, essa figura, eu estou tentando mostrar, nesse esquema aqui, uma relação entre fontes, que é o que está em verde aqui, e drenos, que é o que está em roxo. Tem dreno tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. O que é uma fonte e o que é um dreno? Tá? Isso eu explico mais em detalhe nas videoaulas sobre transporte no floema. Mas só para a gente poder discutir aqui, então, fontes são órgãos vegetais que produzem carboidratos além da capacidade de consumo. E drenos são órgãos vegetais que consomem mais carboidratos do que o que estão consumindo. Raízes apenas consomem. Flores, às vezes, no início do desenvolvimento, produzem também, porque fazem um pouco de fotossíntese, mas consomem muito mais do que o que estão produzindo. Folhas muito jovens, como está mostrado aqui nessa folha que está em roxo ainda, nem sempre a folha precisa estar de uma cor diferente, tá? Ela poderia estar verde, tem muitas plantas que começam a produzir folhas muito jovens, já verdes, mas só que elas ainda estão consumindo muito mais energia do que o que estão produzindo. Então, elas também são drenos. Tá? Então, quando inibe fotossíntese, aliás, quando falta água, e aí inibe o crescimento de plantas, o que a gente está tendo? Uma inibição do efeito dos dois drenos. Tá? Poderia ser drenos de parte aérea, novas folhas, novas flores, ou poderia ser crescimento de raízes também, né? Que eu não mostrei que se a falta d'água é muito intensa, mesmo que a parte aérea seja mais inibida do que o crescimento de raízes, mas a gente observa também uma inibição no crescimento de raízes. Se, então, começou a faltar água, se os drenos, eles são inibidos mais rapidamente do que as fontes, como eu falei, né, a fotossíntese, ela pode continuar por um tempo, o que é que a gente vai ter na parte bioquímica da fotossíntese? Que tanto as reações luminosas, quanto as reações de carboxilação, elas vão funcionar por um tempo, e daí, consequentemente, vai ter acúmulo de açúcares, tá? Porque os drenos não estão utilizando esses açúcares aqui. E esses açúcares, então, quando eles começam a se acumular, eles podem, inclusive, inibir as reações de carboxilação da fotossíntese. E aí a gente vai ter uma inibição da fotossíntese, tanto através do fechamento de estômatos, que é o primeiro efeito, depois da inibição do crescimento, quanto uma inibição bioquímica também da fotossíntese. Tá? E qual que é o problema disso? É porque, muitas vezes, a fotossíntese, aliás, muitas vezes, quando inibe as reações de carboxilação, a planta não é como nós animais, que pode dizer assim, poxa, eu estou numa situação difícil, vou para a sombra. Não, a planta germina e completa todo o seu ciclo de vida no mesmo local. Então, as reações luminosas, elas continuam acontecendo. Mas, se as reações luminosas continuam acontecendo e a planta já tem excesso de NADPH, porque ele não está sendo utilizado nas reações de carboxilação, qual que é a tendência dos elétrons chegarem? Tá? Os elétrons não vão poder chegar no NADP mais porque ele está esgotado. Eles já têm excesso de NADPH que não está sendo utilizado. Então, a tendência é que os elétrons eles vão para o oxigênio. Tá?
Por quê? Inclusive porque os estômatos estão fechados, e esse oxigênio ele não pode ser mandado para a atmosfera. E quando elétrons vão para o oxigênio, aí a gente tem problemas, tá? Que são a formação de espécies reativas de oxigênio, que é o que está sendo mostrado aqui nesse gráfico. Tá? Então, observem que tem 3 situações aqui. Tem a situação A, B e C, tá? Em que as plantas, elas... Na situação A, está tudo ocorrendo de forma normal. Tá? Aquele Ezinho ali significa elétrons vindo da cadeia transportadora de elétrons, chegando até o fotossistema 1, sendo utilizado para a produção de NADPH, e o NADPH está sendo consumido para a fixação de CO2. Né? Então, está tudo funcionando bonitinho. Quando ocorrem problemas em que os elétrons eles não podem chegar até o NADPH, como, por exemplo, inibição da via de assimilação de CO2 bioquímica, aí ele vai para o oxigênio e ocorre a produção de espécies reativas de oxigênio, tá? Que é esse ROS aqui da sigla em inglês. Espécies reativas de oxigênio são o que nós chamamos de radicais livres. Tá? Por que nós envelhecemos? Né? O que é que a medicina estuda tanto? Por que existem tantos cosméticos sendo comercializados, dizendo assim, esse cosmético aqui tem um efeito anti-envelhecimento? Porque exatamente tem substâncias que combatem as espécies reativas de oxigênio. Tá? Então, uma célula vegetal envelhece de forma muito parecida de uma célula animal, principalmente pelo acúmulo de espécies reativas de oxigênio. Por quê? Porque essas moléculas, elas, quando recebem elétrons, elas se tornam doadoras muito fortes de elétrons. Elas reagem com diversas moléculas celulares. Tá? Elas podem doar elétrons para DNA, para RNA, para diversas proteínas, inclusive enzimas que fazem ali as reações, tanto da fotossíntese quanto outras reações metabólicas, tanto da folha quanto de outros órgãos também, né? E elas podem ir para qualquer local. Lipídios de membrana, tá? Então, diversos problemas celulares vão sendo ocasionados pelo acúmulo de espécies reativas de oxigênio. É por isso que, muitas vezes, a gente observa folhas queimadas nas margens, tá? Observe uma planta que não é adaptada a um determinado local e você colocou ali. Né? Eu estou produzindo uma muda em casa de vegetação, está tudo sombreado lá, por exemplo, 70% de sombreamento, e eu coloquei no sol. Por que muitas vezes a folha fica queimada? Não só nas margens, né? Aí, no caso, a folha inteira. Porque aquela planta ali, ela não está com a sua bioquímica adaptada àquela quantidade de luz. Então, ela vai fazer reações luminosas em excesso, não vai ter para onde mandar todos os elétrons que estão chegando ali, né? Por exemplo, não tem um reservatório de NADPH, de NADP+, adequado, então vai mandar para espécies reativas de oxigênio que vai causar, né, danos oxidativos na folha. Tá? Isso é um dos problemas de plantas não adaptadas ao ambiente. Mas como eu comecei a comentar, estou falando aqui numa situação de falta d'água, tá? Que é o mais comum para nossos ambientes. Então, se não está fazendo assimilação de CO2 por causa de fechamento de estômatos, a tendência é produzir espécies reativas de oxigênio. Como é que as plantas se livram disso? Elas têm mecanismos enzimáticos e bioquímicos para eliminar essas espécies reativas de oxigênio. Elas têm um mecanismo que funciona antes disso aqui, que é a dissipação do excesso de luz via carotenoides, que eu comento lá nas videoaulas, né? Por exemplo, tem vários carotenoides que são menos eficientes para a transferência de energia luminosa, por ressonância, que é um tipo de transmissão de energia luminosa, de energia, quando as clorofilas, por exemplo, capturam luz, e aí vão transmitindo por ressonância, até chegar na clorofila, que está no centro de reação. Os carotenoides podem fazer isso também, só que eles são menos eficientes. Inclusive, tem lá o ciclo das xantofilas, que, na medida que vai aumentando a intensidade de luz, carotenoides menos eficientes ainda são mandados são convertidos, né, para que a dissipação da energia luminosa possa ocorrer. Tá? Então,
E aí tem uma situação extrema que é o que está sendo mostrado aqui na figura, que é quando não tem jeito, tá? Nem os carotenoides conseguiram eliminar o excesso de luz, nem a parte bioquímica da planta, juntamente com a parte enzimática, consegue eliminar as espécies reativas de oxigênio. Então, o que a planta pode fazer é eliminar todo, aliás, é desmontar a parte de cadeia transportadora de elétrons. Aí, o efeito disso daqui é uma proteína que existe no fotossistema 1, que é chamada proteína D1, aliás, que existe no fotossistema 2, que vem antes do fotossistema 1, durante o processo de transferência de elétrons. Então, essa proteína é intencionalmente, tá, entre aspas, quebrada, e aí desmonta toda a cadeia de transporte de elétrons. E aí, nesse caso aqui, não vai haver produção de espécie reativa de oxigênio, né, porque ela foi toda desmontada. Isso daqui é a chamada fotoinibição mais intensa, tá? É o tipo de fotoinibição que demora mais a recuperar. Mas ele é menos intenso, porque a planta está conseguindo lidar, tá? Até aquele ponto ali com o excesso de luz. O nome fotoinibição engana um pouco, né? Porque a gente diz, poxa, fotoinibição, inibição da fotossíntese por luz. Então, plantas não gostam de excesso de luz, tá? Mas muito cuidado, porque muitas vezes quem coloca isso, coloca de um ponto de vista humano, né? Poxa, excesso de luz para a gente, mas se as plantas estão conseguindo fazer fotossíntese, se tem nutrientes adequados, se tem temperatura adequada para elas, não existe fotoinibição, tá? Se ela é adequada àquele ambiente ali, quanto mais luz, mais fotossíntese. Mas, se ocorre algum estresse, aí sim, a inibição da fotossíntese, ela vai acabar acontecendo, tá? Então, era mais ou menos isso que eu queria fazer como revisão, com relação à parte de reações luminosas e reações de carboxilação da fotossíntese. Só para a gente ter uma ideia, né, de como é que isso vai acontecendo em ambientes naturais, né? Sempre lembrando, a planta, ela vai ter que lidar com aquela situação. Animais têm que lidar com efeitos ambientais, evitando muitas vezes, porque são móveis. Plantas, elas têm que lidar com efeitos ambientais bioquimicamente, tá? Então, esse é um dos exemplos de sobreviver bioquimicamente a extremos. Vai ter horas do dia que tem, por exemplo, à noite nem tem luz, né, para muitos ecossistemas. E tem horas do dia que tem luz em excesso, né? Aliás, muitos ecossistemas não, muitas situações, né? Por exemplo, quando é noite sem lua. Muitas vezes também, excesso de luz, ele causa um outro problema, que é excesso de temperatura. Aí é um efeito direto, né, de radiação térmica que chega diretamente na folha, ou então quando a radiação luminosa é convertida em radiação térmica. Então, como é que as plantas evitam excesso de temperatura? Tá? Muitas vezes elas fazem isso alterando o formato da folha, tá? Alterando a sua morfologia. Então, é muito comum que em árvores ocorra folhas com morfologia diferentes, tá? A folha que está lá na parte mais de cima da copa, ela tende a ter uma morfologia diferente da folha que está mais copa. E aí a gente vai ter relacionada à dissipação de excesso de calor. Qual que é a forma mais eficiente de dissipar excesso de calor em uma folha? É através da transpiração, tá? Porque quando a água, está mostrando aqui evapotranspiração, né, para mostrar que tem um efeito tanto da água que está evaporando diretamente do solo, quanto a que a folha está transpirando. Mas, por exemplo, quando a água passa do estado líquido para o estado de vapor, existe uma propriedade chamada de calor latente de vaporização, que significa gasto de energia para que uma substância passe de um estado físico para outro, nesse caso aí de líquido para vapor, e aí ela precisa consumir essa energia. De onde é que vem essa energia? Vem diretamente do Sol, tá? Ou incidência direta de radiação térmica do Sol, ou conversão de radiação luminosa em energia química.
aliás, conversão de energia luminosa, de radiação luminosa em radiação química. E esse consumo dessa energia faz com que a folha resfrie. Eu não comento lá, porque muitas vezes a folha ela tem uma temperatura mais baixa do que a temperatura do ar. Inclusive agora, por volta do meio-dia, tá? Se vocês não tiverem feito esse teste ainda, peguem numa folha que está no sol agora, vocês vão ver que muitas vezes a temperatura dela está mais fria do que a temperatura do ar, se a planta tem água de forma adequada. Por quê? Porque ao transpirar ela resfria, tá? Coloque uma superfície, pinte qualquer objeto da mesma cor que uma folha, né? Coloca ali um verde mais escuro e coloque no sol. Vocês vão observar que ele vai esquentar muito mais do que a folha, né? Porque ao transpirar, a folha resfria. Só que muitas vezes a planta tem que fechar estômatos, né? Para economizar água. E aí, quando fecha estômatos, diminui transpiração. E se diminui transpiração, tem uma tendência da folha ficar mais quente. Então, tem muita gente que diz que dá para medir a temperatura, aliás, dá para medir se a planta está bem irrigada ou não, tocando na folha e observando a temperatura. Teoricamente, dá para fazer isso, tá? Eu não tenho sensibilidade suficiente para fazer isso, mas tem gente que consegue perceber, né? Porque vai perceber a temperatura ambiente que está ali na pele, né? E vai perceber a temperatura da folha, então, pela diferença, né? E se a pessoa tem sensibilidade o suficiente, ela consegue, então, perceber essa diferença de temperatura. Como é que as plantas fazem, então, para evitar excesso de temperatura? Né? Se é uma planta que está num ambiente mais quente, ela pode alterar a morfologia foliar de forma a dissipar excesso de calor. Então, por exemplo, plantas que têm folhas lobadas, isso aqui são diversas espécies do gênero Quercus, que é uma planta de clima mediterrâneo, mas essa regra serve para qualquer ecossistema, tá? Então, você vê que a folha que fica mais exposta ao sol, ela é mais lobada, ou seja, ela tem essas entradas maiores aqui. A folha de sol, ela pode até ter uma área menor, tá? Mas ela vai ter, digamos assim, mais entradas, por quê? Porque ela vai aumentar a superfície de contato com o ar. À medida que o ar vai passar aqui, ele vai ter uma superfície de contato maior e vai resfriar melhor a folha. Tá? É o exemplo lá do radiador do carro ou da moto, né? Tem uma superfície de contato grande para exatamente resfriar a água que está passando ali. Então, nesse caso aqui, ocorre dessas coisas. Você vê que espécies diferentes do gênero Quercus vão mantendo a mesma característica, né? Aquelas folhas que estão mais expostas ao sol, elas tendem a ser mais lobadas do que folhas que são mais expostas à sombra. Ou seja, isso aí é feito ao longo da copa, né? Das que estão mais expostas na parte de cima da copa, entre aquelas que estão mais na parte interna. Com exceção dessa última espécie aqui, né? Que ela não teve variação. Plantas que têm variação são chamadas de plantas que têm mais plasticidade, tá? A plasticidade ela pode variar entre diversos órgãos. Nesse caso aqui eu estou mostrando um exemplo de plasticidade entre folhas. Observem que nos climas mais tropicais predominam plantas com folhas compostas, ou bipinnadas, ou multipinnadas, tá? Podem observar isso, principalmente as plantas da família leguminosa, né, da família Fabácea, elas tendem a ter muito isso. Né? Por que elas têm folhas compostas? Porque uma folha composta tem muito mais facilidade de se resfriar pelo ar do que uma folha de superfície simples, né? Ou seja, tem uma área de contato muito maior entre a folha e o ar. E aí o vento vai passar com mais facilidade ali e vai desfazer a camada de ar limítrofe. Eu discuti o que é a camada de ar limítrofe lá em relações hídricas, tá? Qualquer coisa vocês voltam lá e dão uma olhada. Mas é basicamente uma camada contendo umidade muito alta que se forma bem na superfície da folha. Uma folha muito lobada vai ter uma camada de ar limítrofe menor porque tem mais contato do ar ali, né, naquela região. Então, ela vai acabar resfriando menos. Deixa eu ver se alguém... Tá, pessoal? Então é isso. Por que a folha não pode ter uma temperatura muito alta? Porque temperaturas muito altas afetam todas as reações bioquímicas da fotossíntese.
Não só da fotossíntese, é todo o metabolismo de uma folha. Então, acaba acontecendo isso, tá? É interessante que esse efeito ele é inverso, por exemplo, para plantas de climas muito frios, próximas às reações árticas, em que, às vezes, a folha que está mais na parte de cima da copa, porque está em contato com o ar mais frio, né, com um vento mais intenso de ar frio, ela tende a ser menos lobada. Por quê? Porque aí a intenção da planta é realmente esquentar mais, para manter uma temperatura mais alta na folha em relação ao ar. E aquelas que ficam mais no interior da copa, elas tendem a ser menos lobadas. É exatamente para manter ali uma temperatura, nos dois sentidos, né, manter uma temperatura um pouco maior do que a temperatura do ar em volta. Tá? Então, essa regulação é extremamente importante. A gente viu que tem efeito da temperatura na fotossíntese, porque se temperaturas muito elevadas desnaturam enzimas, então boa parte da fotossíntese ela é feita por reações enzimáticas, e é claro, temperaturas muito baixas também inibem a parte bioquímica da fotossíntese. Tá? Tem um efeito indireto da temperatura, eu discuti lá em relações hídricas, né, só para relembrar, porque temperaturas muito altas fazem com que ocorra redução na umidade do ar, redução na umidade do ar provoca aumento na diferença de pressão de vapor e, consequentemente, maior fechamento estomático. E aí, maior fechamento estomático provoca inibição indireta da fotossíntese, tá? Mas isso aí a gente comentou bastante lá. Estou falando aqui do efeito direto da temperatura na parte bioquímica da fotossíntese. Bom, e aí vamos para a parte mais discutida atualmente, né, que é o efeito do aumento do CO2 na atmosfera e o que é que isso vai provocar nas plantas, né, e o que é que isso vai provocar de alteração nos ecossistemas, né? Então, a gente escuta muito falar atualmente sobre mudanças climáticas e efeito nos diversos ecossistemas que ocorrem, né, eu vou discutir aqui só com relação a plantas, mas a gente vai ter efeitos de alteração climática nos ecossistemas marinhos, né, e em todos os outros aí, ou seja, em quase todos os seres vivos. Em plantas, a gente tem o seguinte, quanto mais CO2 na atmosfera, tem uma tendência de realmente ter aumento da fotossíntese. Por quê? Porque CO2 é substrato da fotossíntese. Então, aqui eu tenho um estudo feito com plantas de pimenta em duas situações. As colunas em azul são medição de efeitos em atmosfera comum, tá? Em atmosfera que tem quantidade de CO2 atual. Então, eles fizeram uma medição aí com 400 ppm de CO2, atualmente é mais ou menos isso que a gente tem na atmosfera, né? Está em 390, quase 400 ppm mesmo. E o que está medido em verde é o dobro disso, tá? 800 partes por milhão de CO2, que é o que alguns modelos matemáticos indicam que pode acontecer daqui a 100 anos, tá? Ou até antes, às vezes tem alguns modelos mostrando que isso pode acontecer um pouquinho antes. Então, observe, na letra A, tem taxa de fotossíntese líquida, medida com analisador de gases no infravermelho, como eu mostrei aqui no início da aula. Na figura B, tem biomassa da parte de baixo da planta, né, ou seja, raízes se desenvolvendo ali. E na figura C tem biomassa total. Em 4 situações diferentes, tá, que vai da esquerda para a direita. Em irrigação plena, ou seja, sem faltar, a planta tem condições ótimas de água. Em situação de estresse moderado, em situação de estresse um pouco mais severo e em uma situação de estresse mais extrema, né? Ou seja, uma falta de água mais extrema lá nas colunas mais à direita. Observe, eu não vou discutir em detalhes tudo isso, não, mas observem que tem uma tendência geral de aumentar tanto a fotossíntese, quanto a biomassa total, quanto a biomassa de raízes em situação de atmosfera mais rica de CO2, tá? Então, tudo é consequência da fotossíntese, né? Se a planta está fazendo mais fotossíntese, ela vai acumular mais biomassa. Tá? Isso é lógico, né? A gente baseia em tudo que a gente viu aqui. Então, a gente pode pensar assim, poxa, então, para a agricultura, para a produção florestal, vai ser ótimo
esse enriquecimento de CO2 da atmosfera, né? Calma, né? Eu já mostrei aqui um exemplo das plantinhas de trigo no começo, que eu disse o seguinte: nem sempre aumento de fotossíntese significa aumento de produção. Para ter aumento realmente de produção, o CO2 ele tem que ser mandado para a parte de interesse. Como nesse caso aqui é pimenta, né, produção de frutos, então nesse caso aqui ele teria que medir também a produção de frutos para ver se tem vantagem. Na grande maioria das vezes tem vantagem mesmo, tá, pessoal? É tanto que tem muita gente utilizando CO2 como adubo. Em estufa fechada, né, com a atmosfera completamente controlada. Então, tem muita gente utilizando o CO2 realmente como adubação, né? Aumenta ali a concentração interna de CO2 na estufa e vê que realmente as plantas crescem mais, produzem mais, né? Então, isso traz realmente vantagem econômica, dependendo do custo também, né, de você fazer essa adubação. Mas, em situação natural, aí eu vou mostrar que a coisa é um pouco mais complicada. Aliás, é um pouco não, é muito mais complicada. Se observa também aumento na eficiência no uso da água, que está mostrado aí na figura D. Tá? Uma tendência de quase sempre ter aumento na eficiência do uso da água. Por quê? Porque em uma atmosfera mais rica em CO2, qual que é um efeito lá do CO2? Tá? Quase todo mundo respondeu isso nos questionários de relações hídricas. Por que estômatos respondem a CO2? Né? Porque quanto mais CO2, os estômatos eles vão ficando mais fechados. Porque se já tem CO2 suficiente para a fotossíntese, para que a planta vai manter estômatos tão abertos? Então, se elas já têm CO2 suficiente para a fotossíntese, ela vai poder fechar um pouco mais, e aí, consequentemente, vai transpirar menos, e aí, quando a gente mede taxa de fotossíntese menos transpiração, dividida, aliás, por transpiração, a gente vai ter uma tendência de ter uma maior eficiência no uso da água, tá? Então, isso tudo funcionando bonitinho, né? Então, a gente pensa assim, poxa, que legal, né? Aumento da fotossíntese, diminuição do consumo de água, então tudo vai ficar melhor com o aumento do nível de CO2 da atmosfera, provocado principalmente por derrubadas de florestas e uso de combustíveis fósseis. Só que em ecossistemas naturais a coisa é muito mais complicada. Quando se mede isso em casa de vegetação, a gente tem um efeito. Quando a gente mede em ambientes naturais, que é o que esse tipo de experimento aqui está fazendo, né? Eu comentei sobre esse tipo de experimento lá nas videoaulas, em que eles medem, por exemplo, em florestas, e aí como em floresta não dá para fechar como numa estufa, né, no caso, então se mede colocando canos que jogam CO2 em uma determinada área, você vê que nesses círculos aí vai aumentar a quantidade de CO2, e aí a gente vai ter aqui uma medição do que é que está ocorrendo no interior desses ciclos, com uma atmosfera enriquecida de CO2, e o que é que está ocorrendo fora deles. Né? O restante vai ser tudo igual aí, né? O solo vai ser bem parecido, a quantidade de água, mesmo sendo um ambiente natural, ela vai ser parecida, né? O que chove de um lado vai chover do outro, a temperatura vai ser a mesma, o que vai estar variando aí vai ser a quantidade de CO2. E aí a gente vai medindo o que acontece em situações naturais. Né? Aí sim a gente vai ver que a coisa ela é mais complicada. Antes de comentar isso, deixa eu só falar, tá? A maior parte desses experimentos, que são caros, né, porque essa estrutura toda é cara, inclusive essa parte central, ela tem como objetivo monitorar o CO2 aí nessa atmosfera, e isso tem que ser feito a longo prazo, né, então são vários anos fazendo esses estudos, né, medindo, porque a gente quer saber realmente a longo prazo como é que está ocorrendo aí. Isso é feito principalmente em florestas temperadas. Por quê? Porque são mais importantes? Não, porque países temperados têm mais dinheiro para investir em pesquisas caras. Tá entendendo? É basicamente isso. Mas é feito, tem um experimento desse tipo feito na Amazônia, por exemplo, e em algumas outras florestas tropicais também. No geral, se observa que tem aumento na produção primária. O que é produção primária? Produção de biomassa total, né? Ou seja, as plantas realmente fazem mais fotossíntese e crescem mais. Só que essa resposta, ela não é uniforme para todas as espécies.
Ou seja, algumas espécies se adaptam melhor do que outras, né? Aí a gente imagina, por exemplo, plantas com fotossíntese diferente, plantas C3 e C4, vão se adaptar da mesma forma? Não, porque plantas C4, por exemplo, elas têm mecanismo de concentração de CO2. Já uma planta C3 tem uma tendência de ter um benefício maior. Tá? Então, aí a gente já observa que pode haver alteração na competição em um ecossistema natural entre plantas C3 e plantas C4. Entre plantas MAC também, tá? Não é só isso, tá? A planta, ela vai... O que influencia a fotossíntese não é apenas o tipo de fotossíntese, se é C3 ou C4. Também eficiência no uso dos nutrientes, eficiência no uso da água, quantidade de água disponível. Do que adianta ter mais CO2 disponível para a fotossíntese se o ambiente fica mais seco, por exemplo, que é uma das previsões de alterações climáticas para que ocorram em alguns locais, inclusive na Caatinga, né, em grandes partes da Caatinga, em algumas regiões da Amazônia, em algumas regiões do Cerrado também. Tá? Então, não adianta nada ter enriquecimento de CO2. Adianta ter muito CO2 se não vai ter aumento na disponibilidade de nutrientes no solo, né? Porque muitas vezes a floresta está sendo, o crescimento de uma floresta está sendo inibido pela disponibilidade de nutrientes. Então, o problema nem é fazer fotossíntese, nem é ter CO2 disponível para fotossíntese. Nem é ter luz disponível, mas a coisa é muito mais complicada, porque são vários fatores afetando o crescimento de plantas. Né? Então, daí, quando a gente leva isso daí para a avaliação, aí a gente tem uma coisa muito complexa. Tá? Então, esses experimentos aqui com CO2 elevado em ambientes florestais, eles realmente mostram que pode haver aumento na produtividade, tá? Esse NPP, que é aumento da produtividade primária, que é consequência do aumento da fotossíntese, só que isso isso não vai ser homogêneo para todos os ambientes naturais. Porque, né, estudos na Europa, eles já têm mostrado que, por exemplo, ocorre aumento na produção primária, mas só ocorre aumento na produção primária quando o fator água não é limitante. Em florestas que a água é limitante, pela lógica, não adianta ter aumento no nível de CO2. Daí, como eu comentei, diversas florestas, tem alguns modelos matemáticos que mostram aumento da precipitação em alguns locais e diminuição em outros. Ao certo, a gente não sabe o que vai acontecer, tá? Tem modelos mostrando que podem ter efeitos diferentes, mas alguma coisa vai ser alterada. Então, pode ser que em alguns locais ocorra realmente aumento na produção, mas em outros nem vai ter aumento, porque vai diminuir a precipitação e, consequentemente, a quantidade de água disponível para plantas. Uma outra coisa, aumento da temperatura, porque CO2 é gás de efeito estufa, tá? Então, tem essa tendência realmente de aumento da temperatura. E aí, se tem uma tendência de aumento da temperatura, pode ser que o aumento do CO2 ele não compense, né? Porque, né, mais uma vez, eu acabei de comentar isso, porque temperatura em excesso pode inibir as reações bioquímicas, inclusive a parte de fotossíntese. Uma outra coisa que a temperatura mais elevada pode fazer é aumento da respiração, tá? Porque a respiração é um efeito bioquímico também. Quanto mais a temperatura for alta, até uma certa faixa, pode ser que isso daí estimule a respiração. E aí, se a planta respira mais, pode ser que ela deixe de mandar açúcares para as raízes. E se deixa de mandar, ou pelo menos diminui o envio de sacarose para a raiz, principalmente sacarose, né, que é o açúcar mais transportado no floema. Esse tem quantidade menor de energia nas raízes, vai ter uma fotossíntese, aliás, vai ter uma respiração menor na raiz, e, consequentemente, como a maior parte da absorção de nutrientes minerais, a maior parte de vocês acertou isso também lá nos questionários, tá? É
é uma absorção com gasto de energia metabólica, e a respiração aeróbica é onde se produz mais energia metabólica, pode ser que as raízes elas tenham deficiência nutricional. Então, não adianta ter mais CO2 se não tem absorção, se tem diminuição, por exemplo, na absorção de nutrientes, vai ter efeito negativo no crescimento de plantas. Um outro efeito ele é mais direto no solo e mais indireto na planta, que é o efeito de, por exemplo, às vezes vai ter climas ou eventos climáticos mais intensos. Então, pode ser que tenha chuvas mais fortes, e aí vai provocar mais erosão. Pode ser que muitas espécies desapareçam, né, entram em extinção, então deixam de cobrir o solo, e aí isso vai provocar mais erosão também. Pode ser que micro-organismos morram, não consigam decompor matéria orgânica de forma adequada, né? Então, alguma alteração pode ocorrer ali que diminua, por exemplo, a produção de matéria orgânica, ou faça com que a mineralização seja tão rápida que isso seja carregado pela chuva e o nutriente, ao invés de ficar disponível para a planta, ele vai ser levado para outro local, tá? Ou seja, a planta não vai absorver esse nutriente, tá? Então, veja como a coisa ela pode ser muito complexa. Vários desses nutrientes eles podem deixar de ser disponíveis para a planta. E numa situação mais extrema, tem os eventos climáticos agindo diretamente sobre a planta. Por exemplo, aumento de tufões, aumento de furacões, chuvas muito mal distribuídas, que a gente às vezes observa muito isso acontecendo nos nossos ecossistemas. Chove muito durante alguns dias e passa vários dias sem chover. Então, esses eventos climáticos extremos, eles tendem a aumentar. Quase todos os modelos matemáticos mostram aumento nos eventos extremos. E também efeito nas doenças e nas pragas. Tá? Tem muitos insetos, tem muitos micro-organismos que eles acabam se reproduzindo melhor quando ocorre aumento da temperatura. Ou, algumas vezes, por exemplo, quando a planta aumenta a fotossíntese e não está conseguindo aumentar a exportação desses açúcares, que é o efeito que eu comentei bem no início dessa aula de hoje, o que é que ela vai fazer? Ela vai acumular açúcar nas folhas. E isso atrai insetos herbívoros. Tá? Eles, opa, o alimento ali está ótimo para mim. Tá? Então, vejam como a coisa é complexa, né? Por isso que a gente, em casa de vegetação, em estufa é muito fácil controlar isso, mas em ambiente natural, a tendência é que, para a maior parte dos ecossistemas, os efeitos das alterações climáticas, pelo menos no início, eles causem mais danos, ou seja, prejudiquem mais as plantas do que os efeitos a longo prazo. É tanto que esses experimentos que são feitos aqui nesse sistema, nesses modelos, eles mostram que, por exemplo, 2, 3 anos após o enriquecimento da atmosfera, a gente tem efeitos benéficos para plantas. Mas, depois de um tempo, esses efeitos benéficos vão diminuindo, inclusive chegando a ficar iguais ao das plantas, digamos assim, produção primária das plantas em locais em que a atmosfera não é enriquecida com CO2. Então, a coisa vai se tornando mais complexa. Bom, pessoal, é isso que eu preparei aqui como revisão, né? É claro que lá nas videoaulas eu comento mais sobre a parte bioquímica e alguns outros efeitos ambientais, mas essa é a parte que eu gosto de discutir mais para a gente tentar entender melhor, né, o que é que está acontecendo, principalmente nos nossos ecossistemas, com relação a plantas. Se vocês têm alguma dúvida, fiquem à vontade, né, para fazer perguntas. E se não, deixa eu só... Ou qualquer coisa, podem me fazer pergunta depois também, né? Fiquem à vontade pelo WhatsApp, por e-mail, né? Estou sempre disponível aqui. Valeu, professor. Então, Aula bem explicativa, viu? Eu gostei. Opa, valeu, Genilson, obrigado. Bom, então é isso. Eu vou encerrar aqui a gravação. Opa. Ok, Carlos, obrigado aí. Bom, então é isso, Ok, pessoal. professor. Até a próxima aula aí. Valeu. Isso. Até a próxima, tá, pessoal? Muito obrigado. Espero que vocês estejam gostando da disciplina, né? Apesar da nossa dificuldade de não poder se encontrar, mas é isso.
Vou encerrar aqui.